vamos lá, então, começar o nosso estudo de hoje. Então, uma boa noite para quem está aqui no Japão, um bom dia para quem está no Brasil. Sejam todos bem-vindos para mais esse estudo. Que Deus nos ampare, que os bons espíritos nos intuam, e intua não só a Juliana, né, mas todos nós, para que a gente também seja inspirado a fazer aquelas perguntas, né, que puxam outros assuntos, fazem a gente discutir. Vamos fazer do estudo de hoje uma coisa, né, bem bacana, cheio de aprendizados. Então, seja bem-vinda, Juliana, seja bem-vinda, Marisa, Cristina, Sônia, Fernanda, Roberto, Marta, mais os nossos amigos que estão chegando ainda e o pessoal aí do Facebook. Bem, então, eu acredito que já dê para a gente iniciar esse quinto estudo. Eu passo a palavra para a Juliana e que tenhamos todos um bom estudo. Olá a todos, muito bom estar aqui de novo, né? A gente estudar um pouquinho do espiritismo, desse contexto histórico aí, do espiritualismo. Hoje a gente vai falar do Birhan, né? Tá aparecendo para vocês, né? Sim. Tá. Pelo que eu me lembro, nós paramos aqui, na decomposição do ato. Então, a gente entrou na parte do Meri de Birhan. Deixa eu pôr na apresentação inteira. Ah, ela não entra. Para você está aparecendo ela inteira? Ou tá... Não. Não? Não. É porque... Ô, Ju, você põe embaixo na barra, é isso, nesse copinho aí mesmo. Agora sim. Não, é porque eu tô com o monitor. Quando eu projeto ela inteira, ela estava indo para o monitor. Deixa eu fechar aqui e abrir de novo. Beleza, Ju. Tá bom assim, né? Tá ótimo. Ficar melhor assim ou ficar melhor do outro jeito? Tá ótimo. Tá sim, tá ótimo. Tá bom assim, Então, Ju. Vamos falar um pouquinho do Birhan. Aqui foi aquela parte que a gente, né, fez o exercício, que a Má pegou o óculos, que a gente foi brincando um pouquinho, né, para ver como que é esse processo, né, da ação da nossa vontade através do nosso ato. Aqui foi o debate, né, do Tracy. A gente parou nesse slide, né? É isso? Então, vamos retornar só um aqui, ó, para a gente poder relembrar, né, um pouquinho do que a gente falou, e daí a gente segue no próximo. Você lê para a gente, Mar? Tracy estava no caminho certo, mas não chegara ao cerne da questão. Vejamos um exemplo prático, analisando a decomposição dos fenômenos como proposto por Birhan. Quando o indivíduo faz um gesto simples, como estender a mão e tocar um objeto, é possível perceber em nosso íntimo a ação da nossa vontade como causa desse movimento voluntário. Reconhecemos na prática a existência de nossa individualidade, comandando o corpo físico, provocando por nosso esforço a movimentação muscular que leva o braço a pegar o objeto. Ou seja, não há como percebermos a nossa individualidade senão enquanto ela atua no corpo ao qual está unida. Desse modo, segundo Birhan, chegamos ao fato primitivo do espírito humano, o esforço. Isso, então a gente fez, né, aquele exercício de mover o braço, pegar o objeto, e aí, né, no próximo slide a gente vai ver toda a decomposição do ato para que a gente se reconheça, né, como causa do fenômeno psicológico, a alma como causa, né, do movimento, do esforço, das faculdades, do emprego da vontade, né, para que a gente faça o movimento, da ação muscular, né, movendo o braço e também, né, do nosso esforço em segurar
o objeto na mão. Vamos ver? Assim, decompondo o movimento voluntário simples, como mover a mão para alcançar um objeto, ocorrem várias coisas ao mesmo tempo. Há a sensação de tocá-lo e a percepção desse contato com algo externo. No mesmo ato, há também a sensação da tensão muscular no braço e a percepção dessa ação fisiológica ocorrendo internamente em seu organismo. Mas, no início de tudo, ocorreu primeiramente a intenção do movimento e a percepção da vontade ativa escolhendo fazer essa ação ou esforço. A percepção do ser, observando a si mesmo pela introspecção, reconhece nesse simples exercício 3 coisas distintas: a vontade, a faculdade da alma que escolhe, o corpo que exerce o movimento, o objeto externo que exerce uma pressão de seu peso representando o ambiente exterior. Isso, então aqui a gente está vendo toda, né, a decomposição do ato, porque do fenômeno, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai fazer, né, um movimento, a gente não fica pensando, agora eu vou colocar a minha atenção no objeto, né? Vou escolher o objeto, é como se a gente fizesse automático, mas ao mesmo tempo, quando a gente para perceber e decompor o movimento, a gente percebe todas as faculdades da alma atuando, né? As operações da alma, que é a parte sensitiva, né? De sentir o objeto, de pegar o esforço muscular para segurar, e a vontade que impulsiona o ato, né? Então, quando a gente vai até estudar, né, na Gênese, o Kardec colocando, né, no estudo da Gênese espiritual, onde ele vai estudar o princípio espiritual, a alma humana, então ele vai falar, né, é o esforço da vontade que causa o movimento do corpo. Está lá na Gênese espiritual, isso, né, está fundamentado na teoria de Birhan. E ele vai falar exatamente isso quando ele começa a explicar a Gênese espiritual. Ele fala assim, ó, quando você vê o toque de um sino, você sabe diferenciar se aquele sino está sendo batido pelo vento, né? Ou se existe uma intenção e um pensamento por trás da forma como se, né, se toca o sino. Então, ele fala os fenômenos, né, que envolvem a natureza humana, a alma humana, estão associados ao pensamento, à intenção, à vontade, né, como causa do movimento, da ação, do ato, e a faculdade da imaginação, que a gente vai estudar na parte, né, da estética. Vamos lá. Tudo bem até aqui? Portanto, Birhan concluiu que o conhecimento do eu é separado, em princípio, do conhecimento do universo externo. Assim, ele afirma que o fato primitivo ou psicológico não é a sensação, mas a ideia da sensação que ocorre quando a impressão sensível concorre com a individualidade pessoal do eu. Birhan, 1942, página 81. Nossa, Marisa, que é esse trem que esse homem colocou aí? Né? A gente fica... O Birhan, a gente fica pensando do que né? Sim! Complexa a frase dele, né? Nossa, exatamente. Eu tô vendo aí as carinhas de... Nossa, mas, né? Vamos pensar, ele está falando, o conhecimento do eu é separado em seu princípio do conhecimento do universo externo. Porque o Condillac, né, na sua hipótese, né, na sua teoria das sensações, no seu tratado da sensação, ele vai dizer tudo é sensação física, então é a partir do externo,
né? Que é o que ele está colocando aqui, o universo externo, que eu vou formar o interno, né? É a sensação a principal faculdade do corpo. E o Bihan vai dizer, não. Aí é o que ele está falando assim, ó, em seguida, assim ele afirma que o fato primitivo ou psicológico não é a sensação externa, mas a ideia da sensação, ou seja, a percepção. A alma tem percepção da sensação que está ocorrendo, ou do universo, né, de tudo que está ocorrendo fora dela, do universo externo, né, do objetivo. Mas para que ele perceba o objetivo, é necessário o fenômeno da consciência, é necessário que a alma tenha consciência de si, para que ela perceba, né, os fenômenos. Então, é sobre isso que ele está falando, né? A ideia da sensação que ocorre quando a impressão sensível concorre com a individualidade pessoal do eu, né? Ou seja, com a consciência, com a percepção. Eu vou perceber, né, as impressões e as sensações que aquele objeto está causando em mim, né? Que é quando, se a gente pegar aqui o potinho, né? Eu falar para cada um escolher uma cor, provavelmente, né? Cada um vai escolher uma cor que tem a ver com o quê? Com tudo que a gente viu, memória, atenção, o juízo, a escolha, né? E se a gente estivesse todos juntos, cada um ia fazer o esforço, o movimento de pegar um e falar, eu quero esse. É a escolha, o poder de escolha, né? Mas para que o poder de escolha aconteça, precisa passar por todas essas operações. Você vai empregar a sua atenção, você vai usar a sua memória, porque a gente tem as memórias afetivas, que cor que eu gosto, que cor que fica melhor para escrever, que tipo, não é só a cor, que tipo de caneta eu gosto mais, né? Ela mais ponta fina, ponta grossa, a gente faz todas essas operações, né? No momento que a gente vai fazer a escolha. E o juízo. Mas a sensação que isso me causa não é a mesma coisa que a percepção da alma. São fenômenos diferentes, né? Porque o Condilar vai colocar tudo isso como algo único. E a sensação como a faculdade principal da alma. E o Bihan está contestando tudo isso. Psicologia espiritualista. Maine de Bihan, em 1804, participa de um concurso dos ideólogos que perguntava qual a influência do hábito sobre a faculdade de pensar. Em resposta, vai apresentar um profundo estudo que vai distinguir no homem passividade e atividade, fundamentando-se no fenômeno do hábito. Então, é esse aqui, ó, né, que tá aqui para a gente o desenho. Aí a gente vai agora entrar, né, na parte que ele vai diferenciar sensação de percepção, porque é nisso, né, que ele vai basear esse estudo dele, e vai fazer a separação, né, do que é passivo e do que é ativo. A alma é ativa, né? Ela não é passiva diante dos fenômenos. E quando a gente, né, vê a teoria de Condilar, você se torna um ser passivo, você anula a sua liberdade e a sua faculdade da razão. Que é um dos debates que a gente passou ali pelo Charles Lévesque. Maine de Bihan rompe com o reducionismo materialista ao ampliar a teoria, reconhecendo duas ordens de fenômeno no ser humano. Sensação, fenômeno fisiológico decorrente do corpo físico. Percepção, ato psicológico decorrente das faculdades da alma, ao fazer uso do corpo como instrumento para raciocinar e escolher. Isso. Então, ele já está fazendo aqui a separação, né? Um fenômeno fisiológico, ele é decorrente do corpo.
E você tem que saber diferenciar. Depois a gente vai aprofundar esse estudo no Janet, quando ele vai separar operações sensitivas, é esse o nome que ele dá, são do corpo. As faculdades, razão, vontade, imaginação, são da alma, né? E eles vão estudar pela psicologia experimental o ser humano real e pela metafísica, né, o absoluto, que é Deus, como referência, porque para os espiritualistas, Deus é um modelo de perfeição, de bondade, de justiça, né? Então, Deus é um modelo. E aqui, né, a percepção é um ato psicológico decorrente das faculdades da alma, que faz uso do corpo como instrumento, né? Então, se você não tem a consciência de si, você não tem condições de atuar. Então, você precisa da consciência de si, que é diferente da consciência moral. A alma tem a percepção e é ela que comanda o corpo, e não o corpo que comanda a alma. Chama-se percepção a sensação à qual se aplica a atenção e que, de passiva, se torna ativa. A percepção é a ampliação da atividade do espírito ao discernimento das sensações. Percepção é o uso ativo, entre parênteses, alma, de nossos sentidos, entre parênteses, corpo. Paul Janet, Tratado Elementar de Filosofia. Então, veja, se a gente bem pensar, né? Porque o Conde lá, o que ele vai dizer da sensação? Tudo é sensação. Então, vamos supor que eu estou olhando aqui, né? Esse potinho. Cada um desses objetos me causa, né, um fenômeno diferente. E ele vai falar qual dessas sensações é mais forte em você. E aí prevalece, né, a sensação mais forte. A Marisa, eu sei que se eu falasse para ela, Marisa, escolhe, ela escolheu esse aqui, ó. Exatamente. Que eu já fiz essa brincadeira com ela. Né? Ela escolheu esse aqui. Aí, o Meili de Birhan, ele está separando, né? Ele está falando, a percepção é a sensação ao qual se aplica a atenção. Então, quando ele vai falar, o Conde lá fala assim, você emprega sua atenção, sua memória, seu juízo, e isso tudo é fruto da sensação. O Birhan vai falar, não. O objeto externo vai me causar uma sensação pelos meus sentidos, né? E aí poderia ser uma comida, vamos supor, eu não gosto de bucho, então se aqui em vez de lápis fosse bucho, já me causaria uma sensação ruim, o cheiro, a visão daquele alimento, né? Então, percebe? Causa realmente uma sensação pelos sentidos fisiológicos. Agora, isso tudo não é a única faculdade, a única operação. Então, ele está falando que a percepção, me vem a sensação, né? Estou olhando os objetos e cada um vai me causar uma impressão. E aí, a percepção é quando eu coloco a minha atenção, que de passiva, de tudo que está aqui, pode estar tudo aqui passivo. Então, quando a gente está andando na rua, você não percebe que você está ali tendo sensações e observando várias coisas, pelo cheiro, pela visão, pelo tato, pelo corpo, se alguém encosta em você. E aí, vamos supor, você está andando, não tem algo que te chama a atenção, a gente fala assim, aquilo me chamou a atenção. Então, eu entreguei a minha atenção e isso é a percepção ativa, é a alma atuando, entendeu? Então, ele fala, a percepção é a aplicação da atividade do espírito, é a alma que está escolhendo onde ele coloca a impressão, e é onde ele coloca a atenção, e não o externo que determina o interno, ao menos que, né, por exemplo, se eu estou sentindo uma dor ou eu me machuquei, eu vou colocar a minha atenção naquilo em especial. Algo externo me causou uma sensação, mas mesmo assim, nesse fenômeno, eu que emprego a minha atenção para olhar, perceber, né, e refletir sobre aquele fenômeno. Então, ele está falando, a alma,
A percepção, ela faz uso da percepção, ela é ativa, né? E ela tem essa percepção das coisas pelos sentidos do corpo, porque a gente não está no corpo. Sim. Então, lembra que a gente conversou semana passada, os espiritualistas, eles não negam a importância dos fenômenos psicológicos, fisiológicos, né? As sensações, as questões de dor, prazer, mas o fundamento, né, da moral humana não pode se fundamentar em nenhuma operação da alma, nem em sensações, nem em dor e prazer, porque tudo isso é fisiológico, é do corpo. E a gente vai ver esse estudo extremamente aprofundado no espiritismo. Só que aí a gente está estudando a alma no seu estado real, né? Que é no seu estado desencarnado, no mundo espiritual. Quais são as sensações e as percepções que a alma tem? Ele vai fazer esse estudo na Revista Espírita e no Livro dos Espíritos. Então, a alma tem percepções? E se a alma não tem o corpo, né? Como que é? Diga, Mário. Então, só fazer um comentário. E mesmo a gente que é espírita e faz os estudos da alma nessa situação, muitas vezes, quando a gente vai interpretar algumas situações, a gente sempre está confundindo as coisas, não é? Às vezes a gente quer esclarecer um fenômeno espiritual na alma, nesse estado, mas com os princípios fisiológicos. A gente faz muito essa confusão, né? E vice-versa, né? A gente precisa, porque quando a gente está, né, trabalhando com a alma desencarnada, né, no seu estado natural, a gente precisa estudar tanto essa parte, né, que Kardec trabalha das percepções e sensações que a alma tem, precisa estudar a parte das criações fluídicas, precisa estudar a parte da imaginação, porque a imaginação, ela tanto pode ser, né, produtiva, no sentido de você ter boas ideias, conectar com coisas boas, né, fazer as suas conexões mentais, como pode ser uma imaginação doentia. Porque o nosso pensamento, ele vem por imagens e por palavras. Agora, que imagens que eu estou criando na minha mente? Pela minha imaginação, porque é pela faculdade da imaginação que eu crio, que eu, né, associo. E essa aqui no corpo, por exemplo, toda a imagem que me vem na mente, ela vai me gerar uma emoção. E isso é um fato, né? Quando, por exemplo, se você está ouvindo uma música que te lembra a sua infância, qual é a imagem que vem na sua mente? Então, às vezes você lembra da sua mãe que gostava de ouvir aquela música, da sua mãe dançando, da sua mãe brincando. Automaticamente, né, você tem aquela emoção da alegria. Você lembra dela. Agora, vamos supor que vem na sua mente uma imagem, né, ou você vê uma cena, e essa cena você associa a algo ruim que aconteceu, vem a imagem, você sente medo ou raiva, né? E a nossa resposta comportamental, nosso ato, está associada ao nosso pensamento, à imagem que a gente cria. Então, vamos pegar um exemplo bem fácil de entender. Vamos supor que a Marisa é muito ciumenta. Aí a Marisa ouviu na infância dela das pessoas assim, ou de figuras que foram referências para ela. Marisa, todo homem trai, toma cuidado, não confie em homem. Aí a Marisa começa a namorar, e ela é ciumenta, e ela tem essas crenças dentro dela. Quando ela liga pro namorado dela, que é o Rui, que eles ainda estão namorando, não casaram. Quando ela liga pro Rui, o Rui não atende o telefone. Qual é a cena que a Marisa vai criar na mente dela, pela faculdade da imaginação, se ela tem essas crenças? Eu aposto que ele tá com aquela mulher lá conversando, por isso que ele não me atendeu. Aposto que ele tá fazendo coisa errada.
Qual é a emoção que vem dentro dela? Raiva. Então, muitas vezes, né? E isso é aqui. Só que aqui a gente tem as distrações, vamos colocar assim. Então, vem ali aquele momento que a Marisa ligou, o Rui não atendeu, aí uma amiga liga para ela, ela começa a conversar, acaba ali esquecendo. Só que no mundo espiritual, a gente não tem esse tipo de distração. Ninguém vai me ligar lá no mundo espírita, e aí, Juliana, vamos dar uma volta no shopping, vamos até o centro, vamos almoçar, né? Não tem isso lá. Agora, se o espírito, né, desencarnado, pela sua imaginação, ele está preso a imagens disfuncionais e pelo pensamento a crenças disfuncionais, ele vivencia isso como se fosse a realidade, é igual a gente aqui. Se você pegar, né, uma pessoa que é ciumenta, essa imagem que veio no pensamento dela, ela é tão real que o ato que ela vai ter quando ela encontrar o namorado vai ser fundamentado no pensamento que ela, na imagem que ela criou, e não na realidade. Porque em realidade... E aí a importância da faculdade da razão, do racional. Pela razão, eu vou, né, ressignificar esse pensamento. Será que ele não está numa reunião? Será que ele não está no ônibus? Será que o celular pode ter descarregado? Eu vou buscar hipóteses, né? Eu vou questionar, que é o que a gente chama de diálogo socrático. Eu vou questionar o meu pensamento para ver se realmente ele está fundamentado na verdade, né? E a gente vai fazer uso da psicologia para, né, ajudar o espírito a perceber que ele está preso numa fixação mental que ele mesmo criou. Que quando o espírito fala, eu estou sentindo isso, eu estou machucado, né? Ele, em verdade, tá? Não, mas ele, né, pela imaginação, ele vivencia aquilo como se fosse real. Então, a gente estudando, né, os fenômenos psicológicos, a gente consegue ter propriedade para entender o que se passa com as faculdades desse espírito. Ele está fazendo uso da razão, né? Ele está sendo condicionado pelas questões do corpo, ele está preso a ideias que ele mesmo criou na mente dele, porque muitas vezes o que a gente pode trabalhar bem é tirar o espírito daquela fixação mental que ele mesmo criou. Então, por exemplo, quando a gente pega o estudo da revista espírita do Pierre, acho que é Pierre Legaye, que ele é um parente do Delany, e ele se acreditava vivo. Então, ele vai lá na casa do Delany, ele mexe a cortina, faz os barulhos, e aí eles evocam o espírito para saber, né, quem era. E aí descobre que era um primo dele, né? Salvo engano, viu, gente? Faz uns 3 anos que a gente estudou esse artigo. E aí é legal, porque você vê o diálogo, né? Deles com esse espírito. Como que você chegou até aqui? E ele responde, ué, você pensa que eu não tenho dinheiro para pagar? Você acha que eu não tinha condições de pagar uma passagem? E eles falam, mas como que você pagou a sua passagem? Porque no momento que eles fazem isso, ele vai puxar o quê? Na memória, vai pensar, vai raciocinar e vai começar a reviver a cena. E aí eles começam a fazer pergunta, aí ele começa a falar. Ninguém fala comigo, eu sei que vocês são muito ocupados, mas, puxa, custa responder? E eles falam, aonde que você está dormindo? Aonde que você está ficando? Que roupa? Ele fala, me desculpa, eu peguei uma roupa sua. É tudo criação dele, né? Ele cria o dinheiro que ele, né, usa para pagar, porque o espírito atua no fluido cósmico universal. Então, se você pensou, você criou, é uma criação fluídica dele. Só que ele não sabe como que ele conseguiu fazer aquilo. E aí eles vão perguntando, aí ele chega para ele lá no final e fala assim: quem contou para você que a sua esposa estava aqui? Aí ele fala, foi o fulano de tal. Aí eles falam, aquele que morreu há 30 anos atrás, aí cai a ficha dele,
né? Ele fala assim, ué, o único que fala comigo é o que já está morto, então eu estou morto também. Sabe, ele interrompe bruscamente a comunicação. Então, ele toma consciência do fenômeno que está acontecendo ali com ele. E ele sai daquela fixação mental que ele mesmo criou, naquela condição que ele mesmo criou. E aí depois vem as outras comunicações dele, que são, acho que 3 evocações seguidas, né? Com alguns intervalos. E aí você percebe a mudança total de consciência e percepção do espírito. Ele começa o quê? A fazer uso da sua visão espiritual, do sentido espiritual, e não da ilusão que ele criou na mente dele. Diga, Má. É tão interessante, né, esse aspecto da fixação mental, que eu me lembro que numa reunião que eu acompanhei, né, de desobsessão, o espírito que chegou era de uma senhora, ela já tinha desencarnado há 50 anos. E ela chegou na casa dela e ela dizia assim, mas eu quero saber quem é que deu ordem para mudarem tudo aqui na minha casa. As coisas não estão do jeito que eu gosto, do meu jeito. Eu quero saber quem que deu ordem para mudar as coisas aqui, que está tudo muito diferente. Ela dizia, eu não gosto disso, eu quero que fique do meu jeito. Quer dizer, ela absolutamente, né, tinha consciência que ela já tinha desencarnado. Então, é incrível isso, né? Deve ser muito ruim, né, Juliana? Porque o espírito vive uma realidade, você vê, para nós, há 50 anos, né? Porque na espiritualidade não tem tempo. Mas o espírito vive como realmente fosse uma realidade para ele, né? Uma realidade ilusória, né? Porque, É. e aí a gente vê a importância do estudo da obra Gênese, né? Quando a gente vai estudar a Gênese junto com o Céu e o Inferno, a gente começa a estudar o capítulo da uranografia e entende a diferença de tempo, né? E de eternidade. No mundo espiritual, não existe tempo, como a gente conhece aqui. E pela explicação do Galileu, ele, né, usa ainda a terra, ele fala assim, mais silêncio, né? Começa a soar o pêndulo a soar o tempo o pêndulo do tempo ali na Terra. E ela começa a girar e existe dia e noite, né? Então, para nós, o que é o tempo? É uma medida relativa das coisas, da sucessão das coisas transitórias. É assim que Galileu define, né? Então, para nós, o que é o tempo? É um dia, uma volta, né, da Terra. O que é um ano? É uma volta da Terra em torno do Sol. Isso é o tempo na espiritualidade? Não é. Né? E aí ele vai explicar a vida, né, da etérea da alma, a questão do tempo para a alma. Mas quando a gente associa o estudo do céu e inferno, a gente vê muitos depoimentos assim, ó. Eu não sofria, mas eu tinha uma angústia, porque e essa angústia me parecia eterna. Porque o mundo espiritual é uno, móvel e permanente, é a eternidade. Como que passa, né, o tempo para nós? É nas relações, é nas conexões, é no sentimento, é no amor. Agora, se esse espírito está lá, fechado em si mesmo, o sofrimento que ele sente lhe parece eterno. Porque imagina a gente ficar um dia, uma semana, um mês, um ano, sem falar com ninguém, sem ver ninguém. A gente viveu, acho que um pouquinho disso na pandemia, né? Quando a gente ficava preso dentro de casa, não podia sair, não. E mesmo assim, a gente viu quantas pessoas adoeceram, né? Com depressão, com síndrome do pânico, porque não conseguia se conectar. A gente, né, conseguiu fazer um bom uso da internet e aproveitar esse tempo para estudar, né, para fazer conexões, usar a nossa mente em favor de algo produtivo. Mas se aquela mente fica na ociosidade, adoece. Na espiritualidade é a mesma coisa, né? A gente vai começando pela psicologia daqui, a gente consegue compreender e estudar, né? Entender a condição que aquela alma se encontra. Quando ela fala, meu sofrimento parece eterno, porque a medida de tempo
não existe lá. Diga, Mário, você levantou a mão, desistiu? Não, na verdade, eu só ia comentar um filme que, enquanto você falou, eu lembrei, Os Outros. Né? Ah, Você lembra dos outros? Que ela, a lembro, gente só vai entender depois o no filme, já final. quase no final, que a gente percebe que ela está desencarnada. Ela cria, né, todo É, aquele... Ela acha que ela está sendo perseguida, é o contrário, né? Ela vai se fechando. Eu lembrei disso, né? E é incrível mesmo agora você falando assim dessa forma, é muito esclarecedor, né? Quando a gente tem esse diálogo com esses espíritos, ele realmente, a Marta estava aqui comentando junto enquanto você falava, né? Falar, então ele pensa, ele cria, ele criou a realidade, então ele está preso naquela realidade, né? Precisa de alguém para fazer esse diálogo, para que ele retome novamente, né, a consciência de si próprio, né? Muito isso. interessante mesmo. Assim, tem uns depoimentos que a gente consegue ver claramente, né? Essa questão, quando o espírito está fechado em si mesmo, né? Então, por exemplo, tem aquele espírito de um cego, que é o último depoimento do céu e inferno. Então, ele fala assim: eu adoro o depoimento dele, ele fala assim: eu sentia que existia uma força, né? E essa força ou poderia me destruir ou poderia me ajudar, né? Então, quando a gente estuda, né, a questão da força, a alma é uma força, e a gente está imerso no pensamento divino, né? No impulso divino para todos nós. E aí ele fala assim: essa força, eu me fechei dentro de mim mesmo, né? Parei para pensar e pensei que essa força podia me ajudar. É ali a prece. E aí ele fala, aí eu comecei a ver os espíritos. Os espíritos sempre estiveram ali. Era ele que estava fechado em si e não conseguia fazer uso da visão espiritual, do sentido espiritual, né? Que Kardec vai explicar isso um pouquinho na Gênese. Porque como que a gente vê no mundo espiritual? Não é pelos olhos, né, físicos, a gente não tem órgão, né? Aí ele vai explicar, é pela visão espiritual, a visão do espírito. Mas para que você, né, desenvolva essa faculdade, é necessário o desenvolvimento intelectual e moral, porque você vai se conectar com quem? Se você está fechado em si mesmo, né? Então, quando Kardec fala o que traz o sofrimento para o espírito é a preguiça, a indiferença ou a obstinação ao mal. Nem todo espírito que está fechado em si, né? Ele tá ali fazendo maldade. Tem os espíritos que querem fazer o mal? Tem. Ele pode se conectar mentalmente com outros que têm o mesmo objetivo? Pode. Mas o mal no mundo espiritual é inércia. Porque, em verdade, só existe o bem. Só existe a conexão do amor. Né? Quando ele fala em força, esse espírito cego, ele está falando das conexões, porque o amor é a atração de Deus para com todos os seres. Né? Então, essa força é sempre o impulso divino que nos conduz, né, ao nosso processo evolutivo para que a gente chegue à perfeição absoluta. Porque Deus atrai os seres, né, pelo amor, e aí o Espírito Abelardo vai explicar na Revista Espírita, né, de abril de 60. Ele fala, é pelo amor e pela liberdade que a gente se aproxima de Deus. Pelo amor, a gente se conecta aos seres, aos superiores e aos inferiores. E todos aqueles que estão né, no mesmo processo de entendimento que nós, na mesma busca. E aí a gente vai ampliando a nossa família, né, espiritual, que é quando a gente começa a ter esse despertar nosso como espírito, a gente vai participando das individualidades, né, coletivas. A gente vai sendo útil no nosso grau de atuação através da faixa que a gente alcançou, né, do nosso desenvolvimento intelectual e moral, mas a gente participa de tudo isso. Então,
fechar-se em si mesmo, você se coloca indiferente ao outro e você não se conecta com ninguém. E isso traz o sofrimento, porque a gente não foi criado para fechar-se em si mesmo. E às vezes esse espírito que eu estava falando, ele pode não estar ali fazendo mal, mas às vezes ele está preso numa mágoa do passado. Percebe? Algo, um abandono que ele vivenciou, uma traição, muitas questões. E ele parou no tempo, ele está preso mentalmente naquela situação que já ocorreu há 20, 30 anos atrás. E ele está fazendo mal para quem? Para si mesmo, né? Porque ele está atrasando o seu desenvolvimento. Mas ele não percebe que ele está preso naquela mágoa. E é um despertar ali que muda, né? Dá um impulso para ele, uma alavanca para que ele se transforme. Então, a gente estudando, quando a gente estuda, né, a parte da física do mundo espiritual, como acontece, né, como que são as relações do mundo espiritual, e a gente começa a ser um reflexo disso aqui, a gente está trabalhando a moral, porque isso reflete na moral, esses entendimentos, e aí a gente usa a psicologia como base de entendimento das relações, dos fenômenos de consciência, dos fenômenos morais, e aí a gente vai perpassar, né, um pouquinho por tudo isso, até chegar na doutrina, né, que ela expande muito mais todo esse entendimento, aprofunda, né? Marta, quando você quiser, participa aqui com a gente, tá? Você, né, Marisa? Eu acho. Ela está aqui Ela tá aí, escondida tá aí atrás do monitor. escondida? É, Eu tô Abre atrás aí o eu microfone. tô de frente para o Mário, estou de frente para o Mário, mas atrás da tampinha Notebook. do notebook. Não, mas eu A falei, próxima, quando ela quiser comentar alguma coisa, né, eu levanto a mão e ela comenta, tranquilo. da próxima vez você puxa o banquinho dela pro seu lado, né, Mar? Que a gente quer ver a exatamente. Claro, tem que ter um gabinete duplo aí. Como é que fala? Preconceito é esse? Pode pôr um gabinete duplo aí, ela do seu lado. Verdadeiramente é por causa do áudio, né? Que ele dá Ah, interferência. Não dá para ligar os Dá, dois. A gente já tentou isso, aí acaba dando microfonia. dá sim. Dá Mas sim, é a próxima verdade. vez a gente arruma dois banquinhos aqui, fica tranquilo. então tá bom. Viu, Prossigamos. Ju? Só para descontrair, eu estava ouvindo você falar, eu estava aqui pensando. Eu falei, então, eu preciso me lembrar que quando eu estiver no mundo espiritual, eu chegar assim, Ju, vamos então para o nosso próximo estudo agora, e Juliana, nada de me responder. E nada de me responder. Vou para o Japão, chego lá, Mário, vamos começar nosso estudo hoje? Nada de me responder. Bom, eu morri. Ninguém me responde, eu morri. Aí você vai chamar quem, Marisa? Pois é, quem que eu vou chamar, né? Eu vou fazer uma prece e pedir para os espíritos benfeitores virem no meu auxílio, entendeu? Depois eu vou procurar vou procurar o Paul Janet para marcar uma reunião com você. Isso. E já deixa tudo pronto, porque quando eu Tá. chegar, daí a gente já faz o nosso estudo coletivo. E Mas eu já, ó, eu desencarnei, eu já vou direto para o Paul Janet. Vamos conversar agora, você vai poder me explicar a sua teoria melhor, quero entender tudo. Mas você sabe, naquele filme Além da Eternidade, com o Richard Dreyfuss e a Audrey Hepburn, né? Já, acho que esse filme deve ter o quê? Já uns 30 anos, mais ou menos. Acontece exatamente isso, né? O avião dele cai na floresta, ele pilotava aqueles aviões de combater incêndio, e aí ele está lá no meio da fumaça, assim, aí ele põe a mão na jaqueta, como se ele ainda tivesse com a roupa, assobiando, tudo aí, ele olha assim, aí ele encontra a Audrey Hepburn e ela fala alguma coisa que eu não me lembro para ele, aí ela fala assim, ele fala assim, bom, ou eu morri, ou eu estou sonhando, alguma coisa assim. E aí ele vê que pela outra hipótese não é. Ele falou, bom, então eu morri. É muito interessante, é muito bonito esse filme, é muito bonito. Eu assisti A esse gente filme, Marisa. É assistiu? lindo. Muito Eu bom. Eu gosto não tanto. assisti. Depois você me passa o nome, eu vou assistir, Sim, vai Mar. passar o link para você.
Eu gosto tanto que eu comprei na época, eu comprei o DVD, porque, de certa forma, ele é bem fiel, inclusive, não vou dar spoiler, mas, inclusive, em relação quando ele está na espiritualidade e tem ciúmes da ex-namorada, né, da que era namorada. Muito bonito esse filme, é bem fiel assim Então, aos princípios. depois você me passa, eu vou assistir, eu gosto de filme assim. E a gente vai percebendo, né, o quanto que a gente tomando consciência, né, e buscando o entendimento de tudo isso, a gente vê a morte de uma maneira diferente. A gente vai se desapegando, né, das coisas aqui e aprende ao verdadeiro sentido do amor. O amor não é a posse, né? Não é estar sempre perto, porque a gente nunca perde quem a gente ama quando, né, é o que os espíritos falam, né? Quando é a alma que ama a alma, a gente não se afasta, né, dessas relações, a gente não perde isso. Isso vai conosco e a gente está sempre conectado, né, pelo amor, pelo sentimento, pela vontade. E a questão, né, que Kardec trabalha sobre a morte, né, o passamento e o capítulo Medo da Morte, é assim, Kardec ele fala assim: por que a gente lamenta a morte da pessoa? Porque para o espírito é a liberdade, né? É a volta à verdadeira casa. É o retorno ali à família espiritual. Então a gente deveria falar para a pessoa: nossa, ela voltou, né, para sua verdadeira casa. Agora ela não tem mais as dores físicas, ela não tem mais os atributos, as tribulações da vida, né? Ela tem agora o seu momento de reflexão no mundo espiritual, ela vai ter uma nova oportunidade, né, de vir, de aprender mais um pouco, de evoluir. Ela está bem e a gente vai acalmando o nosso coração, né? Quando a gente tem esse entendimento tão claro que o Espiritismo traz para nós. Vamos seguir para o próximo? Vamos. Alma como causa dos fenômenos psicológicos. A razão é a faculdade da alma, pois o ato de concentrar a atenção na observação de um objeto, identificando-o pela memória, não é o simples sentir da visão, mas a ação ativa, racional e voluntária da alma sobre os órgãos do corpo como instrumentos, no caso, o cérebro. Para a fisiologia materialista, o pensamento é secreção do cérebro. Para a psicologia espiritualista, é um ato da alma, por suas faculdades, vontade e razão, usando o cérebro. Aqui é um resuminho, né, de tudo que a gente viu ali nos fenômenos, e a gente vai estudar, né? Depois, no janeiro, a gente vai estudar a razão, a vontade, a imaginação, né? Como faculdades da alma, a gente vai estudar elas, um pouquinho de cada uma, para a gente poder aprofundar melhor. Aqui é só um resuminho de tudo que a gente viu, né? Dos debates dos espiritualistas e dos sensualistas. Pode ler, Má. Como substância, é uma noção abstrata para se manter no nível dos fenômenos. Observa. Vou começar de novo. Como substância, é uma noção abstrata para se manter no nível dos fenômenos observáveis, exigência da ciência, os fatos internos revelam a alma como causa e não se define sua essência. A psicologia não vai estudar a alma como um ser em si, mas como causa dos fenômenos. Na época de Kardec, o fato psicológico é algo que a alma fez. A ciência considerava a alma usando o corpo. Então, eles tinham uma ideia que a alma era vamos colocar assim, uma substância,
uma noção abstrata, porque você não pode observar a alma na sua essência, né? Para se manter no nível dos fenômenos observáveis. Então, era uma exigência da ciência da época. Olha a importância do que está escrito aqui, né? Os fatos internos revelam a alma como causa. Então, o Bihan, ele vai fundamentar, né, a sua psicologia nos fatos psicológicos. Ou seja, você vai observar a alma atuando através do corpo, através do método introspectivo. Você se reconhece como causa do fenômeno. E todas as vezes que você, né, perpassa por circunstâncias, por fenômenos, você se reconhece como causa ativa. A alma é uma causa ativa. Você é a causa do movimento, a alma é a causa da escolha. Você tem consciência de todos os atos, mesmo que esse ato, vamos supor que a gente brincou, né? Na semana passada, a gente não falou da diferença do ato voluntário e do ato reflexo, né? Quando o médico bate, a gente. Mas você, por mais que é um ato reflexo, você não tem consciência que o ato está ocorrendo, que o seu corpo está mexendo. Você Sim. tem consciência disso, você tem a percepção disso, né? Então, o que ele está falando da alma como causa do fenômeno, mas você não conseguir estudar a essência da alma, a origem da alma. Então, lembra que a gente começou lá nos primeiros quadrinhos, nos slides, né, sobre o espiritismo? Qual é o destino da alma? Qual é a origem da alma? Ela sofre, não sofre? Quais são as questões metafísicas, os debates metafísicos que o espiritismo, né, traz e se fundamenta? Então, é tudo isso que o espiritismo vai abordar. Mas na psicologia espiritualista do Bihan, ele vai observar os fatos internos da alma como causa do fenômeno. A alma é ativa, não passiva. A psicologia não vai estudar, né, a alma como um ser em si, a essência da alma. Eles vão estudar os fatos psicológicos, como a alma se manifesta através do corpo. Ou seja, eles vão chamar propriamente de os fatos do espírito humano, né? E é essa parte que a gente vai estudar. Agora, o espiritismo, ele vai falar o quê? A alma não é mais uma substância, um ser abstrato. A alma é um ser real. Como a gente vai estudar a alma? Pelo perispírito. Ele não vai buscar entender todos os fenômenos do perispírito para a gente poder entender como que a gente vivencia, né, a nossa realidade no mundo espiritual. Ele não vai estudar os fluidos perispirituais, ele não vai estudar o mundo espiritual fisicamente, no sentido, né, da física do mundo espiritual, a matéria do mundo espiritual, a formação, né? Se existe um período de formação, tudo isso, as respostas são na Gênese, né? É lá que ele vai trabalhar e aprofundar isso. E no Céu e Inferno a gente vai estudar a parte moral. Qual é a condição psicológica dessa alma, né? Quando ela desencarna. E aí ela vai dar todas as manifestações, a gente vai estudar os fenômenos do sonambulismo, da dupla vista, de cura, né? Ele traz esse estudo na Gênese e junto com as citações da Gênese, ele aprofunda esses estudos na Revista Espírita, inclusive as criações fluídicas do pensamento, né? Lá no capítulo dos fluidos. Então, vamos lá. A vida animal, portanto, se constitui das operações da alma, que dependem do corpo. Os fenômenos do movimento, os afetivos, entre parênteses, dor e prazer, e os sensitivos, entre parênteses, impressões produzidas pela ação dos objetos exteriores. Os movimentos ativos são os provocados no corpo pela vontade da alma, gerida pela razão. E essa seria a vida em si, ou vida humana.
Por essa definição, a moral, segundo o espiritualista racional, está relacionada à vida humana, faculdades da alma, enquanto materialistas e religiosos dogmáticos a definiam no âmbito da vida animal, entre parênteses, sensações, como regida por castigos e recompensas, determinados pela dor e pelo prazer. Sendo dor e prazer próprios da vida animal, não podem ser considerados as causas da moral, como pensavam os ideólogos, concluem os espiritualistas racionais. Desse modo, para estes, a moral será determinada pela expressão da vontade, estudada numa disciplina própria, ciência moral, teórica e prática, e não considerada como derivada da fisiologia, como definiam os materialistas. Autonomia, a história jamais contada do Espiritismo. Isso, tem um item, né? Procurar lá, tá bem como tá aí no título, vida animal, vida humana. É nesse item, né, que tá esses slides e a explicação. Então, quando a gente vai estudar no Paul Janet, a gente vai ver ele separar, né, a questão dos fenômenos que envolvem a alma. Então, ele vai falar os fenômenos do movimento, que são um pouquinho do que a gente falou, né? O movimento voluntário, o movimento instintivo, o movimento reflexo, né? E os fenômenos afetivos, que estão associados à dor e prazer. E os sensitivos, que são as impressões produzidas pela ação dos objetos externos, né? Mas aí ele vai falar, os movimentos ativos são os provocados no corpo pela vontade, que é um movimento voluntário, que é aquele que a gente estudou, gerida pela razão, e essa seria a vida em si. Então, os espiritualistas, eles não vão negar nem, né, os movimentos instintivos e reflexos que ocorrem, também não vão negar, né, os fenômenos sensitivos, que são as impressões externas que o corpo sente e percebe, mas quem percebe é a alma, porque a sensação é diferente da percepção, e os afetivos, que são prazer e dor. Então, o Janet, ele vai falar assim, o prazer, ele é bom. A gente não nega que sentir prazer é bom. Você sente prazer quando você come um alimento gostoso, aquilo te dá prazer. Então, ele fala, o prazer, ele é bom, mas ele não é o princípio do bem. E o prazer sendo fisiológico, a moral não pode estar fundamentada naquilo que me dá prazer. A moral tem que estar fundamentada no coletivo, por isso que ele vai trazer, né, a questão da liberdade, da igualdade, da fraternidade, e vai estudar os fatos morais, né, e debater as propostas morais que se tinha na época dele, que é essa ciência que o Paulo está falando, né? Ciência, moral, teórica e prática. Então, ele vai trazer os atos do dever, deveres para conosco, para com Deus, para com o próximo, e o Janet acrescenta uma quarta classe, que é o deveres para com os animais, né? Então, é nesse âmbito do debate que eles vão conversar sobre os deveres, né, na moral. E aí, também, na parte teórica, eles vão debater as hipóteses, né, da moral que se tinha, a moral do utilitarismo, a moral do sentimento, né? Então, ele vai falar, eu não posso fundamentar a moral naquilo que me é útil, porque aquilo que pode ser útil para mim pode não ser útil para o outro. E nem também no sentimento, porque só o sentimento não é suficiente. Para que eu seja um agente moral, é preciso passar pela razão, pelo entendimento. Não pode ser só movido também pelo sentimento. Mas isso ele vai trazer, né? Ou a gente vai aprofundar no que cada proposta traz. Né? Aqui é só para a gente entender esse contexto dos fenômenos do movimento, os afetivos e os sensitivos, tá? Então, o movimento são
o movimento voluntário, que é escolhido, refletido, onde você emprega a sua vontade, os afetivos, que são prazer e dor, e os sensitivos, as impressões, né, produzidas pelo externo. E quando a gente, né, estudar um pouquinho da questão do prazer e da dor, ele vai falar assim, nem tudo que te causa prazer é o bem, e nem tudo que te causa dor é ruim. Porque, por exemplo, uma dor, vamos supor, começa a doer a sua cabeça. Ela é algo ruim? Não. É o seu corpo te avisando que algo fisiologicamente não está bem, que você precisa cuidar, né? E aí ele vai trazer um pouquinho desse debate e a gente vai aprofundando nisso. E aqui é um pouquinho, né, de tudo que a gente viu, ó. A moral, segundo os espiritualistas, né, está relacionada à vida humana e não na vida animal, sensações, né? Nada que relaciona a vida moral pode fundamentar, na vida animal pode fundamentar o ato moral, né? Pode fundamentar as suas escolhas como agente moral. Então, vamos aqui, ó. Todo mistério... Ah, a Má chegou. Então, a Má lê pra gente. Fui pegar mais um agasalho que eu estava ficando Tá gelada. frio. Nossa, aqui tá gelado, gente, vocês não têm Aqui noção. também. Nossa! Todo mistério de noções a priori desaparece diante do facho da experiência interna, que nos ensina a ideia de causa, tem seu tipo primitivo e único no sentimento do eu, identificado com o do esforço. Encontramos profundamente arraigada em nós a noção de causa ou de força. Mas antes da noção está o sentimento imediato da força. E esse sentimento não é outro senão o de nossa própria existência, do qual é inseparável o da atividade. Com efeito, não podemos reconhecer-nos como pessoas individuais sem nos sentirmos causas relativas a certos efeitos ou movimentos produzidos no corpo orgânico. A causa ou força atualmente aplicada em mover o corpo é uma força ativa, mas a existência da força não é um fato para o eu, senão enquanto se exerce. A esse fato chamamos esforço ou ação voluntária, e digo que este esforço é um verdadeiro fato primitivo do senso íntimo. Janet, 1885, página 206. Tá fechado, Ju? Eu fui obrigada. Quando ele está falando, né, que diante da experiência interna, né, eles vão buscar, pela teoria do Birham, a ideia de causa, né? E ele fala assim, ó, e único no sentimento do eu com o esforço. Então, o sentimento do eu é a consciência de si, você tem consciência de si. E todos, além da consciência de si, você tem consciência que você é a força causadora de qualquer ação no seu corpo, que é o que ele está falando. Qualquer esforço que a gente faz, qualquer movimento, é o que ele chama de ação voluntária. É a alma que quer, é a alma que emprega a sua vontade e é a alma que atua. Então, a alma é a causa de todos os fenômenos, né, psicológicos. Então, ele fala, quando ele fala, você tem um sentimento imediato da força, você sabe que você é a causa da ação. Você emprega a sua força para fazer qualquer ação, né? E aí, quando ele fala, esse sentimento não é outro senão o da própria existência. Você se reconhece como a causa do fenômeno, né? E esse sentimento da sua própria existência é inseparável da atividade, porque a alma é ativa, a gente está ativo o tempo todo. Só que muitas vezes a gente vai fazendo as coisas
meio que no automático, né? A gente não para pensar, nossa, eu sou a causa do movimento, agora eu vou pegar a xícara, agora eu vou mexer no computador, agora... E a minha alma tá mexendo, a gente não pensa, né? Assim, a gente vai fazendo, mas né, no processo de elaboração, né, do fundamento da teoria do Birhan, ele está decompondo todo o nosso ato psicológico e provando cientificamente, né, o fenômeno de consciência é diferente das questões fisiológicas, né? A alma é a causa do fenômeno e você tem consciência de si através da sua, você percebe a si mesmo, né, como causa do fenômeno através da consciência. Então, é tudo isso que ele está falando aqui, ó. Você, né, reconhecer-nos como pessoas individuais, ou seja, você se percebe que você não se diferencia. Eu sou a Juliana, o Mário é o Mário, a Marisa é a Marisa, seu Rony é o seu Rony, a Cris é a Cris, né? A gente se percebe enquanto individualidade. E aí é sobre esse aprofundamento que o Janet está falando aqui, né? A causa ou força atualmente aplicada em mover o corpo é uma força ativa, né? Ele está falando da alma. Mas a existência da força não é um fato para o eu, senão enquanto ele exerce. Que você pode ficar em repouso o tempo inteiro? Não. Você vai se reconhecer atuando quando você está exercendo, né, as suas ações voluntárias, os seus movimentos. Então, por isso que o Birra coloca, né, que o fato primitivo é a ação voluntária da alma. É quando a alma emprega a sua vontade para fazer a ação conscientemente, né? Pelo fenômeno da consciência. Ele se apercebe a si mesmo. Mas olha só, Juju, que interessante. Agora há pouco que eu senti frio, que eu fui pegar o meu agasalho, pus o outro por cima, eu tive a noção de todo esse processo. Interessante, Não é? né? Nunca pensei nisso. Falei, gente, olha só, a minha alma. Eu senti frio, a sensação, o corpo físico, a sensação, mas a minha percepção, viu meu moletom lá, eu fui lá, peguei, vesti, ainda pus a outra por cima para ficar bem quentinha. Então, por isso que a gente fala, a gente não nega a questão fisiológica. Você estava sentindo frio, porque hoje está um frio aqui, deve estar, tava a última vez que eu vi 16 graus, né? Então, a gente fica paradinha, assim, o corpo vai esfriando. Então, a gente tem, mas você precisou o quê? Ter a percepção do que estava ocorrendo no seu corpo. É a alma que percebe o que está ocorrendo no corpo, através Exatamente. da sensação que o seu corpo tá gerando. E aí você fez a escolha, né? O ato voluntário, a ação voluntária, a alma ativa, que percebe a si mesma, né? Muito bom. Vamos lá? A vida animal e a vida humana. Aqui é dentro desse trechinho que o Paulo está trabalhando ainda na autonomia. Vamos Em ler? maio de 1818, quando sua teoria ganhou a plenitude de suas ideias, Birhan demonstrou filiar-se ao projeto de Rousseau em O Vigário de Savoia, de sua obra O Emílio, herdando dos iluministas a ideia de uma moral separada da religião, estritamente laica. Jean-Jacques Rousseau fez a poesia da consciência moral. Eu gostaria de fazer a teoria. Birhan, 1957, página 100. E então desenvolveu, abre aspas, o homem somente pode ser solidamente virtuoso quando tiver demonstrado a ele mesmo, seja pelo raciocínio, seja pela experiência, que a virtude e a felicidade são inseparáveis. Que bonito isso, não? Lindo. Lindo, né? E é interessante, né, Ju, e todos, que assim, quando a gente, e isso também a gente deve, claro, ao Paulo, né? Quando a gente estuda a filosofia, que até então eu nunca tinha estudado, nem na faculdade,
mesmo os pré-socráticos, mas mais especificamente quando a gente entra em Sócrates e Platão, a gente vai viver a importância do homem virtuoso, né? Por que eles consideravam o homem sábio o homem virtuoso? Porque ele era feliz justamente pelas virtudes adquiridas, né? E se a gente pensar, né? Agora fazendo um balanço de tudo que a gente viu hoje, a questão do hábito, né? Qual é a importância do hábito sobre a faculdade de pensar? Qual é o ato que importa para nós, segundo o Espiritismo? É o hábito adquirido. É o hábito em que você adquire conscientemente. É onde você emprega a sua vontade nos seus atos, e a princípio esses atos são pelo seu esforço. Até que chega um momento em que esse ato se tornou uma virtude conquistada. E aí você já faz ele naturalmente, é um hábito adquirido. Então, o Janet, ele vai trazer, né, mais para frente um debate. Ele fala assim: o ato não é a conquista da virtude, né? Mas para você chegar à virtude, você passa pelo ato. Então, quando você faz um ato no bem, ele já é a conquista da virtude? Não, né? Mas ele é o começo. Quando você começa refletidamente praticar aquilo que os espiritualistas e o espiritismo chama de caridade desinteressada, você fazer o bem pelo bem, né? Então, quando a gente vai estudar o Janet, qual é o maior ato de caridade, de virtude, né? Ele fala, é quando você paga um mal com o bem. Quando alguém te faz o mal, te prejudica, e você vai lá e faz o bem, deseja o bem por pensamento, sentimento e na prática para aquela pessoa. Qual é a pior dos vícios morais? É quando você paga o bem com o mal, né? Quando uma pessoa te faz o bem e você vai lá, né, e pratica uma maldade para com aquela pessoa. Então, a gente vai aprofundar tudo isso, né? Mas aqui, nessa reflexão que ele está trazendo, da questão do Rousseau, então ele está falando assim, de um contexto onde os espiritualistas, né, rompem com a proposta moral dogmática que se fundamenta numa relação de castigo e recompensa com Deus, né? A gente não pode se relacionar com Deus com castigo e recompensa, né? O fundamento das nossas relações tem que ser a liberdade, a igualdade e a fraternidade. É isso que os espiritualistas, né, trazem como proposta moral, com, né, vários desdobramentos que a gente vai ver. Então, quando ele está falando, né, Rousseau trouxe a poesia, eu gostaria de trazer a teoria, eles estão rompendo, né, da mesma forma que os materialistas, né, no avanço da ciência propriamente, né, que cuida das questões cosmológicas, romperam com o entendimento que a igreja trazia, a Terra como centro do universo, né, entre vários outros debates, o céu e o inferno, a cosmologia vai desconstruir tudo isso, né, a criação em 7 dias, e quem vai aprofundar isso? O Espiritismo, né, onde o Galileu vai trazer no capítulo da Gênese da uranografia, ele vai explicar a criação primeira e a criação universal. E a gente, né, vai aprofundar na diferença do entendimento do que é a criação. E isso quem vai explicar detalhadamente é o Espiritismo. Então, ele fala assim, nessa proposta, né? Vamos romper com essa questão de dor, prazer, buscar um estudo fundamentado na ciência e buscar a compreensão de Deus, né? E fundamentar a moral associada à virtude conquistada da alma e à felicidade, que é inseparável. Então, quando a gente estudou, né, um pouquinho do Lévesque, quando ele vai falar o que é a verdadeira liberdade,
é a liberdade aonde não existe nada, nem externo, nem interno a você que te conduza, né? Não existe dentro de nós o medo, a raiva, nenhuma emoção que seja mais forte do que a minha razão, a minha vontade, né? É a alma que faz as escolhas racionalmente, pela vontade, e usa a imaginação a serviço do belo, junto com a busca do verdadeiro. Diga, Má. Nossa, Juliana, isso que você acabou de falar é de uma lógica e de uma preciosidade absurda, né? Quer dizer, a minha liberdade é quando nenhuma emoção minha mais vai me conduzir precipitadamente, a não ser que seja pela minha razão, pela minha vontade. Não sei vocês, né? Até eu gostaria de ouvir o que Cristina, os outros, né? Gente, é a chave isso, né? É a chave do nosso equilíbrio, da nossa serenidade. Quantas vezes, né, nós agimos por impulsividade? Por quê? Porque nós não paramos para raciocinar, quando eu digo raciocinar, usar a razão, 1 minuto. A gente, às vezes, vai agir por impulsividade de um sentimento, por exemplo, quando a gente está com raiva de alguma coisa, né? E, às vezes, você vai agir em função daquilo, ao invés de você usar a razão, ter esse crivo, né? E ponderar, muitas vezes, mais as nossas ações. Nossa, é de uma preciosidade isso, assim, pelo menos para mim, ímpar. É bom, né? Quando a gente vai estudando e vai compreendendo, né, a importância desse estudo e saber, eu gosto muito, né, de estudar o Janet, porque ele traz essa diferenciação do ato para a personalidade, né? Então, quando você comete um ato mal, não quer dizer que você seja mal. E quando e junto com, né, então eles estão estudando a personalidade ali, né, a alma encarnada. Então, eles estão estudando os fatos do espírito humano, a alma encarnada, né, como que a alma se manifesta usando o corpo. E o espiritismo vai abrir, né, você não é a personalidade, você é a individualidade, você é um espírito, né, e você passa por processos de desenvolvimento, por etapas, né, degraus de desenvolvimento. Então, quando a gente começa a ter esse entendimento, a gente age diferente conosco e com o próximo, né? A gente começa a refletir sobre isso. E isso vai refletir nas nossas ações, nas nossas escolhas, na nossa forma de agir, né? Diga, Mário. Aí a gente vê a importância, né, desses estudos, porque agora a gente reunido, fazendo essas reflexões, a gente começa a levar isso para a prática. Automaticamente, quando a gente tem uma sensação, lógico que a evolução não dá saltos, né? Mas a gente dá uma a gente começa a reagir de uma forma diferente, né? A gente começa a ser mais racional. E é o que a gente havia comentado, né? Em que momento foi que retiraram esse tipo de reflexões das escolas? Porque isso é de suma importância, o que a gente está falando, até mesmo para a gente, para a nossa sociedade hoje, né? Que a gente vive num turbilhão de emoções gerada pelo nosso egoísmo, pela nossa falta de reflexões a respeito dessas questões, né? Só para eu queria comentar isso e eu queria também avisar que nós temos mais 10 minutos, cerca de 10 minutos, vamos fazer como, né, das outras vezes, né? Vamos. Eu passo Para a a palavra. gente ir finalizando. Uhum. Então, ó, só para a gente finalizar, quando eles estão trabalhando a questão moral, eles vão trabalhar a moral natural, né? Então, a gente vê os debates, e é o que eu falo, tanto o espiritismo quanto o espiritualismo, eles vão perpassar por questões que envolvem o dogma, né? A questão
do castigo, recompensa, salvação, arrependimento, remorso, dor, sofrimento. Porque isso tudo, gente, está ligado à alma humana, não está ligado às nossas questões? Só que como a gente compreende tudo isso, é o que o Espiritismo vai ampliar, né? E os espiritualistas, né, a gente vai ver Kardec falando no Céu e Inferno, quem se chocou com o entendimento que se tinha de Deus? Os ímpios, os filósofos espiritualistas, né? Porque esse Deus que castiga, que pune, que condena eternamente, não pode ser um Deus de amor, de bondade, de justiça, porque não pode ser justo você cometer um ato errado e você estar condenado a toda eternidade de sofrimento, de dor, longe de quem você ama, né? É ilógico uma mãe que teve um filho que cometeu o erro, ela ser feliz na contemplação no céu, sabendo que seu filho está sofrendo. Né? A gente vai ler isso muito aprofundado no Céu e Inferno, com torturas físicas, o corpo queimando. A gente queima ali na panelinha, no ferro, já é uma dor insuportável, né? Imagine você ser submetida a uma eternidade e vários outros debates, né, que Kardec vai aprofundar no Céu e Inferno. Por quê? Porque ele precisa desconstruir essa falsa ideia que se criou de Deus, né, da vida futura, da salvação. A gente precisa desconstruir esse falso entendimento, né, da questão da criação, como que Deus cria. Deus age na matéria diretamente? Não age, né? Deus cria a alma perfeita em sabedoria e a alma se revolta contra Deus e cai, né? Que a gente vai estudar lá no Céu e Inferno, Kardec falando, né, da causa do anjo caído, que isso não fica muito claro, né, na igreja, mas Kardec traz ali o debate, que Jesus seria o escolhido, o elo entre a humanidade e Deus, né? E aí o anjo se revoltou, não aceitou. São coisas ilógicas que talvez lá atrás, na nossa infância, né, espiritual, a gente poderia se relacionar com medo, né? Ser conduzido pela emoção do medo. Eu não vou fazer por medo de Deus, eu não vou fazer por medo de castigo, por medo do sofrimento. E o Espiritismo vai explicar o contrário, né? O sofrimento, dor, sofrimento fisiológico, ele é associado à vicissitude da matéria, qualquer um está submetido, né? Porque é na matéria que o espírito aprende a lidar e dominar a matéria, porque isso é necessário na sua etapa de espírito livre. Então, a gente vai aprofundar em todas essas questões. O que o espiritismo traz? Os espiritualistas vão falar sobre isso, né? Arrependimento, o remorso, porque são sentimentos que a gente tem aqui enquanto personalidade, né? Mas a gente tem também enquanto espírito, o sentimento, não a emoção fisiológica, que são coisas diferentes. E é isso que a gente vai aprofundar um pouquinho na semana que vem. Vamos fechar aqui para ver se o pessoal, alguém quer falar alguma coisa. Ainda faltam uns minutinhos. Diga, 6 Mário. minutinhos, dá para a gente abrir para fazer, né, as considerações finais. Eu queria agradecer aqui o pessoal que entrou, que está com a gente aqui no Zoom, né? A Sônia, a Juliana é você, né? Eu estou olhando pela ordem aqui. Marisa, Ariane, Cristina, a Irene Maria, Milena Fonseca, o Roberto, Rony, Rosângela Millie e o Tamazato, né? E fora todas as outras pessoas que estão pelo Face. Lembrando que a gente vai deixar isso
esses vídeos lá no canal do YouTube. Mas então, né, vamos abrir aí para os nossos amigos também fazerem as considerações. Fiquem à vontade. Sem empurrar, um de cada vez. Não brigue, né? Não brigue. Oi, Sônia. Bom, oi, gente. Desculpem aqui a câmera. Eu não estou podendo olhar na tela. Fica tranquila, Sônia, pode falar. Nesse último slide, Ju, quando aparece a palavra experiência que Vivian fala, né? Quando o homem conseguir provar pelo raciocínio e pela experiência. Então, a experiência seria o hábito consolidado. Deixa eu ver aqui em que trecho você está falando. Seria o hábito consolidado, né, na vida do Essa ser aqui humano. que você está falando? Isso, pelo raciocínio. Quando ele tiver demonstrado a ele mesmo, seja pelo raciocínio, pela experiência, que a virtude e a felicidade são inseparáveis. A No outro, experiência... no anterior, né? Não, não, é aqui esse mesmo, mesmo. aqui. aí mesmo. Isso. A experiência, então, seria esse hábito que a gente vai consolidando em Isso. nosso comportamento. Porque é o que o Espiritismo, ele vai lá no livro dos Espíritos, ele vai falar, isso é o hábito adquirido, é a conquista da virtude, né? Mas você pode também desenvolver uma imperfeição e gerar um vício moral, né? E a gente vai estudar a diferença entre eles. Mas aqui ele está falando, né, de virtudes, né? Então, ele não está falando especificamente da questão dos vícios. Ele está falando do homem virtuoso, né? Então, solidamente virtuoso, quando ele tiver demonstrado a ele mesmo, seja pelo raciocínio, seja a experiência, que a virtude e a felicidade são inseparáveis. Então, como que eu sei que eu adquiri uma virtude? Não é só na minha experiência? Certo. Vou pegar um exemplo. Vamos supor que eu tinha muita emoção da raiva. E aí eu escolhi, né, na minha encarnação, vivenciar situações em que eu vou lidar com circunstâncias que vai excitar a raiva em mim. Né? Quando que eu percebo que a raiva não me domina mais? Não é pelo meu ato? Quando ali num primeiro momento, e tem um exemplo disso na Revista Espírita, né, que agora eu não vou lembrar o título, mas depois o Mário me lembra e eu passo. Ele vai falar de um espírito que ele era dominado pela raiva, um espírito encarnado, viu, gente? Um encarnado, e ele começa a estudar o espiritismo e ele começa a compreender o porquê que ele agia assim, e ele começa a dominar a emoção da raiva. Então, nas circunstâncias em que antes ele agredia, pelo uso da razão, pelo emprego da vontade, ele modifica o seu ato final. Nossa, e aí, nas experiências... É muito importante a gente estudar, meu Deus. Vou trazer para nós. Mário, Lembra você aí. me lembra, porque às vezes eu esqueço. A Eu gente vou sai lembrar daqui o Mário. corrida. Você me lembra, Sônia, por favor? Eu já estou anotando Nossa. aqui, daqui a pouco eu já estou te incomodando novamente durante a semana. Não, vocês não me incomodam, é uma alegria quando a gente conversa. Veja, Precisa reproduzir esse artigo e pôr tá no na Revista espelho do banheiro. Espírita. Eu coloco nos comentários, tá, Sônia? Inclusive, Ok. quando vocês entrarem lá, eu estou falando para todo mundo isso, porque às vezes a gente não clica ali Tem um vídeo lá no YouTube, tem o... Como é que a gente... Tem a descrição. Quando você clica na descrição, todos os assuntos que a gente está falando, até nome de filme que a gente está falando aqui, eu estou colocando as observações lá. Então, os acessos, livro, revista espírita, sempre dentro da possibilidade eu estou colocando lá, tá? Ótimo, muito obrigada. Então, Sônia, veja, pela experiência, quando você vai vivenciar a circunstância, e a gente pode pensar na gente mesmo, antes, talvez, né, que eu agiria ali com raiva, já num primeiro momento eu iria xingar,
ficar sem falar com a pessoa. E eu começo a perceber, pela experiência, essa mudança em mim, né? E aí eu vou praticando e pela prática eu adquiro o hábito, né? E aí, quando as minhas emoções não são dominantes, né? Ou seja, quando o espírito começa a dominar as questões das emoções, as questões fisiológicas, eu vou adquirindo virtudes, paciência, benevolência, né? E eu vou transformando eu vou fazendo uso da razão, da vontade, da imaginação, sempre, né, preponderando as questões do corpo, mas como o próprio Janet diz, a vida é uma luta, né, incessante, quando ele fala isso. Então, que luta? É do corpo, né, e da alma. As questões do corpo não podem sobrepor as questões da alma. E é nesse despertar, né, dessa proposta psicológica do espiritualismo racional que a gente vai poder estudar e compreender isso profundamente. Mas eu vou trazer semana que vem, na semana que vem, não, no nosso próximo estudo, esse artigo da Revista Espírita sobre a raiva. Aí a gente volta nesse slide e aí a gente segue dele semana que vem. Semana que Tá vem, não, ótimo. no próximo estudo, aí eu semana que vem. Já quero pôr todo mundo para estudar semana que vem. Tá ótimo. Bom, Muito pessoal, obrigada. então, meus Obrigada queridos, eu. minhas queridas, eu vou agradecendo aqui a presença de todos vocês, agradecendo a Juliana por mais esse compartilhamento, né, de conhecimento, essas reflexões que são tão importantes, como a gente está falando aqui, né? Poxa, né, como é gratificante a gente poder estudar, porque isso vai levar a uma prática, vai levar a uma consciência maior, não é verdade? Eu vou interromper a transmissão lá pelo Facebook. A gente pode continuar mais um pouquinho aqui, tudo bem? Então, para o pessoal do Facebook, um grande beijo. E como a gente lembrou, né? Não é semana que vem. A Juliana Era quer, outra. porque quer estudar toda semana. A gente também quer, mas a gente tem que dividir um pouquinho, né? A Juliana também tem outros grupos, né? Então, dia 30 de maio, se Deus quiser, né? E Ele quer, estaremos aqui novamente reunidos. Um beijo no coração de todos. Eu vou parar a transmissão, tá bom?